Eu não posso imaginar, porém limitado sou, nem tampouco contemplar o poder do Senhor. Ao homem é impossível descrever seu grande amor, pois deixou a sua glória para nos trazer vitória e salvar o pecador. Desceu ao mais baixo nível, também se humanizou, sendo forte se fez fraco, sujeitou-se à mesma dor, sendo soberano em tudo, ao Calvário se humilhou, derramou todo o seu sangue, mas da morte do inferno Jesus Cristo me salvou. Mas não terminou aí, Jesus Cristo vivo está, subiu ao mais alto céu e prometeu me voltar. Fruto de seu sacrifício, muito em breve vem buscar. O seu sangue foi semente que se transformou em crentes vivos para me adorar. Desses crentes sou deles, vivo esperando o Senhor. No grande arrebatamento, sei que com Ele vou. Verei todo o universo, vou em busca do meu lar. Deixo esse mundo perdido e com meu Jesus querido para sempre reinar. Deixo este mundo perdido e com meu Jesus querido para sempre reinar. Amém. Boa noite a todos, meus amados, preciosos irmãos e irmãs, em nome bendito do Senhor Jesus Cristo, com o qual nós podemos todas as coisas. Esse nome tem poder, esse nome ele perdoa, esse nome salva, esse nome expulsa demônio, esse nome, enfim, está aí ao dispor dos filhos e das filhas de Deus para todos sempre, né? Quem realmente nos redime, que nos coloca em lugares celestiais, é Jesus Cristo, né? O nome precioso dele,
o qual nós sempre temos invocado, e creio que cada cristão invoca o nome do Senhor. Graças a Deus por mais esta rica oportunidade, que o Senhor nos concede, estarmos aqui diante da sua presença, diante da mesa do Senhor, para juntos nós adorarmos a Ele na beleza da santidade que só Ele tem. Eu estou tão feliz porque mais uma vez Ele me permite viver para estar aqui convosco e para também ouvir a sua voz, Estamos muito contentes porque estamos ouvindo uma mensagem tão poderosa, direto da boca de Deus, aos nossos ouvidos, uma mensagem intitulada Uma Igreja Enganada pelo Mundo. E já por segunda programação, ouvindo essa mensagem, eu creio que os crentes de Deus agora, os filhos e as filhas devem ouvir realmente uma advertência de Deus nos tirando do mundo. O mundo tem cegado, o mundo tem vindo aí disfarçado através de doutrinas, através de mandamentos do homem, através de tantas coisas mais para tentar tirar a liderança do Espírito Santo da igreja, do povo de Deus. E nós sabemos que o mundo está aí, A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E nós não somos do mundo porque nós temos a natureza de Deus. Mas graças a Deus, ainda bem, temos a natureza do nosso Pai, o nosso Criador, e assim estamos felizes, Então não importa o que as pessoas fazem, deixem de fazer, mas você tem uma meta de realmente respeitar o nome de Jesus, crer na palavra, viver como cristão, pontuar a palavra com amém em tudo. Tem pessoas que, depende da palavra, eles creem, dependendo do sentido da palavra, eles não aceitam. Mas o Filho de Deus, uma filha de Deus, alimenta de toda a palavra de Deus, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus passa a ser alimento para nós. Ele é o corpo vivo que desceu do céu. A sua palavra é o pão da vida. E cada um que come dessa palavra, nunca terá fome, Cada um que bebe dessa fonte inesgotável de Deus, nunca mais tornará a ter sede, porque Deus fará com que nele ou nela crie-se uma fonte cristalina de água viva. Aleluia! A qual refresca, a qual dá para nós realmente estarmos saciados com a tua palavra, Nós não precisamos de argumento, não precisamos de arranjos, não precisamos de enfeites na palavra, mas a palavra é o que ela é. A Bíblia Sagrada diz que Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nele não há sombra de variação. Conforme o tempo, as igrejas variam, os pastores variam, os ministérios variam e caem, mas Deus permanece para sempre. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus Cristo. Você que está se achegando, se atendendo aí para ouvir juntamente conosco a palavra de Deus. Eu creio que você tem uma bênção a receber da parte do Senhor nesta noite. Graças a Deus. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta, no livro de 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Enquanto você vai buscar a tua Bíblia para acompanhar conosco, nós vamos ouvir mais uma faixa musical, dá tempo para você lá pegar e ouvir, ler conosco a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos. Amigo diz que tá popular, e sendo eu teu amigo, sim, eu tenho que te avisar que existem dois caminhos, um mais espaçoso e apertado. Sendo amigo tenho que evitar, escolho o caminho errado.
amigo tenho que evitar, estudar piedade. Quem avisa amigo é, eu tenho que te avisar, que depende da tua escolha, sim, e do norte tu terás. O caminho espaçoso, com prazeres e diversões, mas o seu fim é só tristeza, agonia e aflições. Mas o seu fim é só tristeza, agonia e aflições. Quem avisa, amigo é, diz o ditado popular, e sendo eu teu amigo, eu tenho que te avisar. Quem avisa, amigo é, vou te avisar que é bom, é ter uma vida cheia de amor, ter Jesus no coração. É no caminho apertado que você encontrará luz e certeza de vida eterna, sim, descida lá na cruz. E certeza de vida eterna, sim, descida por Jesus. Inscreva-se. Amém? Graças a Deus, né? Quem avisa, amigo é. Depois, mais tarde, vai falar que nunca ouviu, ninguém te advertiu, mas é que eu sempre digo, né? Deus não chama um homem a julgamento, uma mulher a julgamento, sem que primeiro tem que lhe dar uma advertência, né? Sempre assim. Quando Deus trouxe juízo ao mancebo de qualidade, já com o tempo, depois da sua trajetória de vida, mas antes Deus tinha admoestado ele, né? Quando nós encontramos que aquele mancebo de qualidade, a Bíblia até diz que Jesus o amou quando ele guardava todos os mandamentos e vivia uma vida tranquila, né, como crente, né? Mas Deus sabia que tinha algo na vida que precisava mudar, né? Deus falou assim, Jesus falou, vai, vende tudo quanto tens, reparta com os pobres e vem, segue. Mas ele saiu pesaroso porque possuía muitas propriedades, né? Depois a ruína foi terrível para aquele moço, né? Mas, então veja, como eu sempre tenho dito, não é porque Deus te amou assim, você já vai para o céu por causa disso. A Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. E depois nós vemos mais na frente que ele estava nas trevas, né? Pagando lá, coisa mais terrível de se ouvir, né? Mas assim, então que a vida, amigo, é, quando tem tempo vamos ouvir a voz de Deus, vamos crer em seu profeta, vamos crer na Bíblia, vamos ser batizados corretamente em nome de Jesus. Se você ainda não foi batizado, em nome de Jesus, você precisa ser batizado. Fuja desse batismo trino de Pai, Filho e Espírito Santo, vá para o batismo bíblico da palavra. Amém? Vamos estar registrado aqui, registrado na Escritura, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, que no Atos capítulo
8, verso 12, 8, 16, capítulo 8, 38, Atos 10, 47, 48, Atos 16, 31, Atos 19, 5 e também Atos 22, versículo 16. Que o verdadeiro batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode percorrer por toda a Bíblia e você não vai achar ninguém que foi batizado usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você fala, mas Jesus pediu isso. Mas ele pediu o nome, não se repetir títulos. E você precisa descobrir qual é o nome de Jesus Cristo. Bem? Pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu o nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Bem? Então, o nome para remissão, nome para perdão dos pecados, o nome para transformação é e tem que ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Vamos para a leitura, então, 1 João, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 15, 16 e também o 17, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, nós lemos o 15, agora o 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Verso 18. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oremos. Amado Deus, Pai Celestial, porquanto a Tua palavra é verdade, nós confiamos e cremos nela. Abençoa, vivificando-a em nossos corações, transformando a nossa vida, Senhor, que nós possamos caminhar debaixo da Tua palavra, observando, ó Deus, e cumprindo cada mandamento em nossa vida. E assim pedimos que o Senhor nos abençoe essa pequena, curta meditação, que Teu Espírito Santo fale aos corações do Teu povo, que os alimenta, e assim, ó Deus, que eles possam estar se preparando para aquele grande dia que se avizinha, que é a volta de Jesus Cristo. Ó Deus, que ninguém venha ser pego de surpresa, mas que todos possam se dar conta agora do momento, da hora que estamos atravessando, e olhar para o autor e consumidor da fé, e saber que tudo passa, tudo que está no mundo, Senhor. Ó Deus, tudo vai passar, mas a Tua palavra permanecerá. Aleluia. No nome de Jesus Cristo, pedimos que a graça e a misericórdia sejam com todos nesta noite. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, amado, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora, qual é a vontade de Deus? Você parou para analisar um pouquinho? Qual é a vontade de Deus? Deus quer que o homem se salve. Deus nunca quis que o homem se perdesse. A vontade de Deus é que as pessoas pudessem aceitá-lo como seu curador, como seu salvador, e ser corretamente cumpridor de toda a lei de Deus. Amém? Deus está agora uma obra específica trabalhando na terra, na pessoa bendita do grande Espírito Santo de Deus, ajudando o seu povo, a sua igreja. Eu não estou dizendo uma denominação, um movimento de igreja, estou dizendo o seu povo em particular, porque ele é o cabeça e nós somos seus membros em particular. Agora, membro esse é escolhido por Deus, não é gerado em uma chocadeira, não é gerado em uma denominação, não é gerado através de um aperto de mão, nem tampouco com tapinha nas costas, mas é através da lavagem da água pela palavra, a linhagem de Deus. A vontade perfeita de Deus é essa, é a sua palavra. Então os filhos de Deus nunca, jamais amarão o mundo, as coisas do mundo. Porque se você ama o mundo, ou as coisas do mundo, né, o amor de Deus não está em você. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, nós não temos que estar igrejando com o mundo, negociando com o mundo. Né? Hoje é crente, amanhã não é crente. Hoje você crê em Deus, amanhã você começa a duvidar de Deus. Excomunga de tudo e todos.
mas nós precisamos realmente estar em Cristo. Vamos ser de Jesus Cristo. Vamos reverter o quadro nesta noite. Vamos aceitá-lo, vamos prezá-lo. Vamos deixar Ele fazer morada em nossa casa espiritual, em nossa vida. Faça dele o centro das suas atrações nesta hora. Creia que realmente sem Ele você não é nada. Você não consegue dar um passo sequer. Você precisa da ajuda de Deus. Eu não sei porque tem tantas pessoas que são ignorantes, né? Eles esquecem de agradecer a Deus, nem se lembram de tantos deuses, tantas coisas, e vão buscar deuses alheios. Mas a Bíblia diz que não é um Deus como tu, como o Senhor, nosso Pai, que Ele sempre olha por nós. Ele não é uma estátua, não é aquele que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, não. O nosso Deus, até antes de você pedir, Ele já sabe qual é a sua necessidade. Viu? Ele conhece essas coisas. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Então, nós vamos começar a ouvir a mensagem, continuar a partir do parágrafo ali, eu acho que é 23, né, 24, da mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. E nós sabemos que o mundo, hoje, para nós, tudo que é perversão é do mundo. Tá? Não é o mundo só cósmico, é que está no mundo. Naquele tempo tinha Dalila, que conseguiu descobrir toda a graça que Sansão tinha, que era o poder que Sansão tinha nos seus cabelos, e pois era o nazireu de Deus e tinha uma promessa sobre aquilo. E o diabo também fica tentando descobrir, que a Dalila hoje é o mundo, o povo chamado crente, descobrir quem você é, qual a força que você tem para tentar tirar de você, tá bom? Mas não deixe isso acontecer, não. Esteja firme na fé, na palavra, olhando para o autor e consumador da fé, crendo mais do que nunca. Se houve um tempo que nós temos que crer em Deus, é agora. É agora, vai chegando o final de tempo, é hora de deixar de tonteria, de mentiras, de falcatruas, de disfarce. Quantas pessoas têm um grande disfarce do cristianismo e não é aquilo. Mas, como eu sempre afirmo, não tem nada melhor que o tempo, né? O tempo ajusta todas as coisas, todo lugar. E o nosso tempo oportuno é agora também, de ouvir e de obedecer a palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Esse é o desejo do meu coração. Que o Espírito Santo possa continuar falando enquanto nós vamos ouvir aqui ainda a mensagem sobre Sansão, né? Depois que revelou seu segredo para Dalila, a igreja, ele foi tosquiado, então teve que pagar o preço. Uma das primeiras coisas que fizeram foi furar, vazar os seus olhos, arrancar os seus olhos. E o diabo tem feito durante as eras, arrancado o olho da igreja, espiritualmente falando, para não enxergar o batismo verdadeiro, para não chegar à posição correta de um cristão. Mas graças a Deus, nessa era que estamos vivendo, Deus deu para nós um olho de águia. Aleluia! E o último animal, na Bíblia fala, é uma águia voando. Apocalipse que é 4, né? Uma águia voando. O leão, o boi, o homem e depois uma águia voando. A águia é aquela, quanto mais voa, mais alta ela enxerga. Amém? E ela enxerga, tem os olhos aguçados. Então agora é o tempo de olho de águia. E os filhos de Deus, águiazinhas, estão comendo ali. Onde estiver o corpo, ali se agitarão as águias. O corpo é a palavra. Aleluia. Palavra do dia, palavra revelada. Nada de ontem, nada morto. Que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã. Então nós vamos sair ouvindo e vamos tomando para nós uma libertação total, uma purificação, um cuidado naquilo que às vezes estamos aí no desleixo, mas que Deus tenha misericórdia de nós e que nós realmente possamos estar convictos que Ele é soberano sobre todas as coisas, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Que bem isso faz? Nós somos 6 peras de terra. Nós todos estamos morrendo às polegadas e aos minutos. Nosso conhecimento não significa nada. Nós desejamos conhecê-lo, porém eles fazem isso. Como eu estava comentando há algum tempo atrás, acerca de um certo canarinho,
Ele pensava que ele sabia todo o conhecimento que necessita ser conhecido. E conhecia tanto que ele podia dizer a todo o restante dos canários acerca dos seres humanos. Assim, ele voa para a parte de cima na sua gaiola e começa a falar a respeito do ser humano, como ele conhecia tudo acerca deles. E subitamente um professor de Purdue veio e começou a falar algumas palavras altamente polidas para ele. E o pequeno companheiro piscou seus olhos e virou a cabeça. Agora ele tinha olhos, ele podia ver o professor. Ele tinha ouvidos, ele podia ouvi-lo. Porém, naturalmente, ele não sabia do que ele estava falando. Por quê? Ele tem o cérebro de um canário. Ele é somente um cérebro de pássaro. É só isso que ele tem. Ele não tem um cérebro humano, de forma que ele não pode pensar como seres humanos. E nem pode um ser humano pensar como Deus. Verdade. Você é um humano, e todo o conhecimento mundano não é mais do que um cérebro de canário. Tudo que você passa, você somente fere a si mesmo com isso. Você tem que ter a mente de Cristo. A razão que as pessoas vão e se unem a uma organização e substituem um aperto de mão ao invés do novo nascimento, eles estão tentando se desviar do novo nascimento. Eles não desejam o novo nascimento. E eles sabem que nós ensinamos isso na Bíblia, de forma que eles desejam substituir isso por algo. E o povo pentecostal não está menos ruim, tentando substituir algo. Eles desejam isso em distinção. Isso deve ser exatamente bem distinto. Nós daremos um aperto de mão e nos uniremos à igreja e seremos aspergidos ou batizados ou algo assim. Eles têm medo do novo nascimento. Eu algumas vezes creio que o tabernáculo Branham está ficando com medo disso. Agora, nós todos sabemos que um nascimento, eu não me importo onde isso está, ou em que lugar, ou perto de que, é uma sujeira. Se um bebê nasce numa pilha de vagem, ou num chão duro, ou numa sala de hospital decorado de cor de rosa, é uma sujeira, de qualquer maneira. O nascimento de um bezerro, o nascimento de qualquer outra coisa, é uma sujeira. E o novo nascimento não é nada menos do que uma sujeira. Porém, as pessoas estão tão engomadas. Nós iremos aonde eles apertem as mãos. Nós iremos aonde eles não gritem e chorem e batam no altar e implorem. Você deseja ser tão humano? O que nós necessitamos é de nascimento, morrendo completamente para trazer a vida. Uma semente, uma velha batata, uma batata semente. Você toma aquela batata e a põe na terra. Até que você possa ter novas batatas, aquela velha batata tem que apodrecer. O milho não pode produzir nova vida até que ele esteja apodrecido. E um homem ou uma mulher nunca podem ter um novo nascimento até que seus intelectos e seu próprio ego estejam podres, mortos, morram completamente no altar e gritando, fiquem todos sujos a ponto que a dureza saia fora do seu colarinho e você nasça de novo pelo Espírito de Deus. Eu não me importo se você berra, fala em línguas, pula para cima e para baixo, você bate como um frango sem cabeça. Você está trazendo nova vida. Porém, nós substituímos isto por algo. Nós desejamos a maneira clássica. Certamente, outro dia, sexta-feira, minha esposa e eu estávamos indo ao armazém. Não é de minha intenção repetir sobre isso,
Porém, enquanto nós íamos pela rua, eu somente mantive virando a minha cabeça de um lado para o outro. Mulheres nuas. Eu prometi a Deus, quando eu era um homem cego, que se Ele curasse meus olhos, eu olharia na coisa que fosse correta. E eu mantenho uma pequena cruz pendurada em meu carro. Quando eu vejo tais coisas como aquela, eu olho para a cruz e digo: ó Deus, esse é o meu refúgio. Enquanto eu olho na cruz, eu tenho visto aquelas mulheres. Ela disse: nós não temos visto nenhuma mulher hoje que estivesse vestida com uma saia. E ela disse: Bill, olha aquela mulher ali com aquelas pequenas tiras em volta da parte de cima de seu corpo. Ele disse: você quer dizer para mim que aquela mulher não sabe que isso é errado? Disse: se ela não sabe que é errado, então ela está fora de si. Eu disse: só um minuto, querida. Ela é uma americana. Ela faz como os americanos fazem. Eu disse: eu estava na Finlândia há não muito tempo atrás, querida. E eu fui questionado ali por um homem que me fez sentar, o Dr. Maninen. E nós estávamos indo para o banho de saúde, que é chamado de sauna. E eles me pegavam, eles derramavam água quente em cima, ou água sobre rochas quentes, e isso somente lhe faz suar. Então eles fazem você pular numa água gelada, e então sai de novo. Então você entra num quarto, e há enfermeiras ali dentro, mulheres que esfregam os homens, e eles nus os enviam de volta na piscina. Eu não entrei. Eu disse: Dr. Maninen, isso é errado. Ele disse: está bem então, reverendo Branham, isso é errado. Então, e os seus médicos americanos que deixam uma mulher nua e a colocam na mesa e examinam todo o órgão sexual que ela tem? E as suas enfermeiras nos hospitais? Eu disse: me perdoe, irmão Maninen, você está certo. O que é isso? Isso são costumes. Quando eu estava em Paris, eu dificilmente pude crer nisso, que os mictórios para homens e mulheres eram os mesmos. Eu não podia entender isto, que o banheiro era do lado da rua para ambos, masculino e feminino. Eu não podia crer que, quando uma mulher ia para a praia para nadar, um rapaz e sua namorada, eles não tinham sala para se trocar. Eles somente tiravam todas as suas roupas até a última peça, então viravam suas costas e vestiam uma pequena tira e iam nadar. Porém, isso é assim. Eles não davam nenhuma atenção a isso. Isso é um costume da França. Na África, mulheres e homens, jovens e velhos, nenhuma roupa definitivamente, andando pelas pradarias, nunca souberam o que era um banheiro, ou coisas assim, ou um nunca saiu da visão do outro. Porém, eles não sabem a diferença. Eles não sabem a diferença. Porém, são costumes das nações. Porém, eu disse: querida, nós somos diferentes. Nós somos de uma outra nação. Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui. Isso é o que faz estas coisas parecerem tão erradas. Pois a Bíblia disse: aqueles que professam tais coisas afirmam, eles mostram que são peregrinos e estrangeiros. Eles estão buscando uma cidade por vir. Um homem ou uma mulher na Itália, na França, na África, em qualquer outra nação, que já nasceram novamente do Espírito Santo, não fazem aquelas coisas. Eles não vestem aquelas roupas. Eles não atuam daquela maneira. Porque eles são de uma outra nação, cujo governador e artífice é Deus. Nós somos do céu.
O Espírito que está em você motiva a sua vida. Se você é americano, você fará como os americanos fazem. Se você é francês, você fará como os franceses fazem e criticará o outro. Mas se você é de Deus, você fará como se faz no céu, porque o seu Espírito vem de cima e ele controla você. Uma pequena coisa em que você pode olhar. Na Escritura, aqueles que buscaram esta nova cidade agiram diferente. Eles professaram que eles eram peregrinos e estrangeiros. Porém, no lado de Caim, eles se tornaram fugitivos e renegados. Porém, os cristãos eram peregrinos e estrangeiros. Um fugitivo não tem lar. Um renegado é uma pessoa horrível. Porém, um peregrino é algo real. E de uma terra real numa outra nação, tentando encontrar seu caminho para casa. Professando pela sua vida que ele tem alguma coisa de que ele é de um outro país. Aí está a razão. Porém, todavia, aquelas pessoas que fazem isto, aquelas pessoas que vestem aquelas coisas, deixe-me dizer-lhe, na África do Sul, quando eu vi 30 mil selvagens no seu estado natural, nus, nativos de modo geral, moças de 16, 18, 20 anos de idade, rapazes com nenhum pingo de roupa, estando ali de pé, com lamas em suas faces, e todos pintados, ossos de atravessado nos seus narizes, e pedaços de madeira pendurados em suas orelhas, e ossos humanos atravessados, ou algum osso em seus cabelos, dentes de animais pendurados sobre eles, nus como eles vieram ao mundo, e não sabiam disto. Porém, quando eles receberam Cristo e caíram sobre suas faces e receberam o Espírito Santo, elas se levantaram e dobraram seus braços para esconderem a vergonha de seus seios, enquanto elas saíam e encontravam roupas para se vestirem. Porque elas se tornaram peregrinas e estrangeiros para este mundo. Aleluia! Eles saíram para longe disto. Sim, Senhor. Sim, estas pessoas chamam a si mesmas de cristãs. Elas pertencem à igreja. Elas saem e dizem: nós somos metodistas, nós somos batistas, nós somos pentecostais, nós somos adventistas do sétimo dia, nós somos isso, aquilo e aquilo outro. Isso não tem nada a ver com o assunto. Seu espírito, a vida que está em você, motiva e diz o que você é. Jesus disse: pelos seus frutos vós os conhecereis. A igreja tem se tornado como Israel no princípio. Eles haviam visto todas as nações pagãs tendo um rei. Deus era seu rei. E eles haviam visto as nações pagãs tendo rei. Desta forma, eles desejaram agir como as nações pagãs. E eles compraram para eles mesmos um rei. E logo que eles fizeram isto, eles entraram em problemas. Gradualmente começou a entrar. Gradualmente o mundo começou a entrar sorrateiramente para dentro deles. Finalmente culminou em Acabe. Um rei vindo só um pouco mais perto disto, um pouco mais perto disto, e finalmente espremeu a vida para fora deles. E ali se foram eles. E quando o verdadeiro rei veio, eles não o conheceram. Essa é a mesma coisa que a igreja tem feito. Ela tem adotado, aqui está você, ela tem adotado sistemas políticos, educações, ela tem adotado organização, sociedades, grandes igrejas, jactanciosos pregadores que segregam. E quando o verdadeiro rei vem, eles não o conhecem. E eles estão crucificando o próprio Espírito Santo, que é seu rei. Eles não o conhecem,
Porém, eles riem e o criticam. Como os judeus fizeram com seu Messias, a igreja está fazendo com seu Messias da mesma maneira. Eles não sabem disso. Eles não têm tido o discernimento espiritual, porque eles estão tão doutrinados com seus olhos, e o que eles veem, grandes edifícios tentando se comparar com o mundo. Nós nunca exortamos a nos comparar com o mundo. Nós somos exortados a nos humilhar. E é a maioridade em Deus. E hoje, os evangelistas de cura nos campos, há uma tal competição. Competidores, um diz, bem, louvado seja Deus, eu tenho tantos mil, eu tenho um encontro maior do que você. Que diferença isso faz? Se nós temos 1 ou 1 milhão, que diferença isso faz? Somos nós fiéis a Deus? Somos nós fiéis à sua palavra? Permanecemos nós sob o teste do Espírito Santo? É isto verdade? Essa é a coisa mais importante. Porém, nós nos comprometemos sobre a Bíblia. Muitos do nosso povo pentecostal, sobre as doutrinas fundamentais desta Bíblia, se comprometem a... Eu não desejo ter sentimentos, eu estou em minha própria igreja. E eu sinto que eu poderia somente fazer aquilo em minha igreja, porque eu estou pregando o Evangelho. Porém, há milhares de pregadores pentecostais que sabem que não há tal coisa na Bíblia, como o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu desafio o arcebispo ou alguém mais para me mostrar aonde alguém alguma vez foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, eles se comprometem, porque as organizações têm feito assim. Não há nenhuma pessoa no Novo Testamento que por 300 anos depois pela história, senão que fosse batizada no nome de Jesus Cristo. O que é isto? Organização. Aquilo é o que fez isto. Se comprometendo. E hoje eles têm tirado todos os obreiros da rua. Eles têm tirado o pandeiro fora da igreja. Eles têm tirado toda a glória fora da igreja. E tem pregação de seminários, aquela pregação crista de galo, toda polida em sociedade. É suas mulheres vestindo shorts e vestidos que colam o corpo. É homens fumando cigarros e jogando e dizendo piada suja. Isso é uma desgraça na vista de Deus. Eu sei que isso é rude, porém é tempo de alguém dizer alguma coisa. Se comprometendo, consentindo, agindo como o mundo. Eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho com ninguém a não ser somente com Deus. Eu pregarei a verdade da Bíblia de Deus e a defenderei. Eu morrer ainda defenderei a verdade. Certamente, nós desejamos a verdade. Eu não serei medido de acordo com a igreja, porém, de acordo com a palavra de Deus, eu desejo ser medido. Porém, Dalila, você notou? Ela sabia que Sansão tinha um poder, e ela não sabia onde era posto aquele poder. Ela não podia dizer o que era aquele poder. Porém, havia algum grande poder que Sansão possuía. E ela desejava encontrar isso. E assim como Dalila, ela continuou tentando persuadir Sansão em busca da sua beleza. Ela se vestia realmente sexual. E ela andava perante ele. E ela dava um risinho abafado, como algumas das pequenas adolescentes de hoje. E assim por diante. E quando vocês atuam como alguma outra coisa, uma striptease tentando conseguir Sansão para ela. Isso é a mesma coisa que o mundo tem feito à igreja. Agora, onde está seu grande poder? Bem, se nós nos organizarmos, isso quebrará o poder. A igreja católica fez isto. Porém, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Lutero saiu. Então eles se organizaram novamente.
Se você me amarrar com uma outra corda, isto me segurará. Assim eles fizeram. Os filisteus sobre ti, Sansão. O que aconteceu? Wesley saiu e quebrou as cordas. Agora você tem me enganado todo o tempo. Você não sabe que eu lhe amo, Sansão? Está bem, diga-me a verdade no seu coração. Está bem, me amarre com uma outra corda. Está bem, agora nós faremos isso. O que é isso? Isso é a corda denominacional. Deixe-me ser livre, porque eu não tenho nenhuma denominação. Então eu lhe digo, você me fará falir. Deste modo, para fora vieram os pentecostais. Aonde está o seu poder? Os filisteus vêm sobre ti. E ele quebrou as cordas novamente. Porém, agora o que sucedeu? Isto tem tomado os pentecostais. Os grandes doutores em divindade para os seus pastores. Algum grande homem. Eles têm tido somente tanta escola e rituais quanto os metodistas, ou batistas, ou qualquer um do restante deles tem tido. Entre numa igreja e você não pode ouvir um amém, simplesmente tão frio quanto um grupo de esquimós que acabou de sair do Polo Norte. Frios, indiferentes. E agora os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Os filisteus vêm sobre ti, Estados Unidos. Onde está aquela unidade de espírito? Onde está a unidade de Pentecostes? As Assembleias de Deus e a unida, e a Igreja de Deus, é isto, aquilo outro, cada um com um ismo diferente, este com isso e este com aquilo. Nós estamos tão quebrados que você pode ir numa cidade para realizar um reavivamento. Se uma igreja patrocina isto, o restante delas nem mesmo comparecem. Os comunistas vêm sobre ti, Estados Unidos. Onde está nosso poder? Onde está nossa glória? O que é isto? Porque nós fomos após a sabedoria do homem, ao invés do poder de Deus. Ora, eles têm tido nossos pregadores de coisas que estão tão formais e engomados, até que eles têm nos organizado ao ponto que nós ficamos tão engomados e de pescoço duro, até que as pessoas, você nem ouve mais um grito na igreja. Você nunca ouve ninguém clamar. O assento dos que choram está colocado no porão. Não há mais glória na igreja. Tudo o que nós fazemos é somente nos assentar sossegados, tão formais quanto nós possamos ser. Nós não estamos livres, nós estamos amarrados. O diabo, com seus demônios modernos, tem amarrado a igreja do Deus vivo. Correto. Não há mais poder na igreja, não há mais liberdade. As pessoas estão tão engomadas e formais. Ora, Deus pode vir no meio do povo pentecostal e mostrar que Ele é Deus e provar seus sinais da sua ressurreição. Isto nem mesmo os estremece. Glória! Ora, isto é uma desgraça. Eu ando pelo país, Deus operando sinais, e as pessoas sentam e... Bem, eu suponho que aquilo está bem. Eu sei que isto pode ser feito. Isto não os move. Por quê? Eles estão acorrentados com Dalila, o mundo. Eles estão em grilhões. Agora eles até mesmo os têm colocado acorrentado numa confederação. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. O que você fará acerca disso? Nós temos tido grandes denominações. Certamente, nós temos tido o maior número de membros do que nós alguma vez tivemos. Porém, onde está o Espírito? Onde está o Espírito Santo? Isso é o que o diabo tem feito. Tem procurado entrar para dentro da igreja. Continuou procurando entrar para dentro da igreja. Venha para cá. Eu lhe darei um grande e enorme tabernáculo aqui, se você somente fizer isso. Se você tirar aquele pregador fanático que você tem e pegar um homem, um doutor em divindade, que tenha senso, nós construiremos uma igreja bela, enorme e clássica, e nós seremos como o restante deles. Que vergonha!
Seria melhor ter um homem que não soubesse a diferença entre grão de café pela metade e feijão, porém fosse cheio com o Espírito Santo, que estivesse sem compromisso pelo poder de Deus. Porém, isto se tem tornado tão engomado até que algum pobre santo possa romper no meio de um encontro e falar em línguas, ou gritar um pouquinho, ou fazer algo, e o restante deles darão uma olhadela e se admirarão. O que foi isso? Bem, me pergunto por quê. Deve ser um fanático que apareceu em algum lugar. Vocês sabem que essa é a verdade. Algum pobre santo dá um passo para dentro e fica suficiente feliz para levantar suas mãos e chorar e louvar ao Senhor. Alguém que gritará amém para a pregação do Evangelho, e o restante deles virarão para ver o que ele disse. Isso é pentecostais. Qual é o problema? Vocês estão se moldando segundo os metodistas, segundo os batistas. Eles se moldaram segundo os católicos se moldaram segundo o inferno. E todos juntos, isso tudo junto segundo o inferno. Correto. Dalila tem tentado fazer você entrar em grandes igrejas. Ministros bem treinados e educados tomam a classe melhor. Bem, sabe, o fulano de tal aqui embaixo é um milionário. E se nós pudéssemos fazê-lo vir para a nossa congregação, que coisa! Se ele não nasceu de novo, então ele não merece estar ali. Eu não me importo se ele tem $1 milhão. Se ele possui 40 Cadillacs, seja o que for que ele tenha, ele tem que nascer de novo, vir diretamente para um novo nascimento e ser regenerado pelo Espírito Santo e sair fora dali em um novo nascimento, soltando raio, me perdoem, clamando e gritando e fazendo um berreiro como o restante deles fazem e viver uma vida depois para provar que ele o tem. Amém. Amém! Isso é o que você necessita. Glória a Deus. Sansão, os filisteus vêm sobre ti, os comunistas vêm sobre ti, o mundo vem sobre ti, o diabo vem sobre ti. Eles voltam e veem o Espírito de Deus operando milagres e fazendo coisas da sua ressurreição, o que Jesus prometeu. Eles dizem, você sabe, eu penso que o irmão Branham tem muita telepatia mental. Meu pastor disse que isso era do diabo. Você pobre, hipócrita, infiel, iludido, todo polido, você, lobo em pele de ovelha. Jesus disse, se vós tivesses me conhecido, vós teriais conhecido o meu dia. Porém, vocês tomam um grupo de saúls que tenta fazer vocês como o restante do mundo. Nós desejamos um grupo de homens de Deus que não se comprometam sobre a palavra, porém preguem a verdade e permaneçam no batismo do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Paramos aqui no parágrafo de número 71. Vou marcar aqui para não perder. 71. Tá bom? Deus abençoe, né? Graças a Deus, que coisa maravilhosa ouvir essas verdades que a igreja precisa ouvir para não cair na tentação do mundo aí, né? O mundo está aí com suas perversões, tanta divergência e muitas pessoas chamadas evangélicas, infelizmente vão ter que ficar aí, porque realmente não tem dado crédito à voz de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Todos?
Amém. Graças a Deus, né? Nós queremos agradecer a Deus por todas as bênçãos, né? Também agradecemos a alguns irmãos que estão na conexão conosco aqui. Temos alguns nomes aqui: Maria José Braga, Antônio Alves, Lívia Maria Franco, Daniel Santos, Tatiana Norberto, Josiane Santos, Zoraide Nunes e Vitalina Lisboa. Deus abençoe ricamente, que o Espírito Santo possa vos capacitar e encher de gozo eterno da palavra de Deus, né? Graças a Deus por mais esta benevolência dada a nós, dada a nós, a nosso Deus, né, que deu por nós. Estamos contentes, felizes por mais uma oportunidade. Agora esperamos que na próxima ocasião você esteja conosco, Deus permitindo, né? E lá para domingo estaremos ao vivo na igreja, já para estar na igreja, mas estamos aqui do escritório. Mas o importante é que a palavra de Deus foi semeada, né? Então saiba disso, o filisteu vem sobre ti, igreja, o filisteu vem sobre ti, e tantas coisas mais, o mundo vem sobre ti. Vigia nesta hora, estamos nos últimos dias e o diabo está furioso. O profeta disse que nesse tempo todas as armas de Satanás seriam apontadas para a noiva, mas Deus tem uma proteção a ela, que é a sua palavra. O escudo, né? A espada do Espírito, o capacete da salvação, calçado nos pés do Evangelho da Praça. Toma sobretudo também o escudo da fé, com o qual todos nós podemos apagar os dados inflamados do maligno, tá bom? Que Deus abençoe a todos vós que desejam fazer uma oração como sempre. Se você está doente, aflito, necessitado, creia na cura. Amado Deus, Pai Celestial, abençoe todos os meus irmãos e minhas irmãs que estão enfermos, doentes, aflitos. Ó Deus, precisando resolver alguma causa, na saúde, no físico, no espiritual, no moral, eu coloco em tua presença. Repreendo todo o demônio de trevas, cura os enfermos, sustenta cada um nesta hora. Repreenda todo o mal que aflige o corpo do meu irmão, da minha irmã. Dê-lhes a paz e a saúde, e a fé para crer, e também que o Senhor possa cumprir conforme a tua vontade perfeita. No nome de Jesus Cristo, da vida de cada um. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos, nós estamos chegando a mais um termo de uma programação. Esperamos que na próxima ocasião você esteja conosco. Lá para domingo, né, Deus permitindo, estaremos transmissão direta do tabernáculo, e conto com a vossa presença ou a sua audiência aí, se você não tiver lugar, congregar, desejar congregar conosco, está bem-vindo. E se você deseja nos fazer uma visita, o endereço de reunião aqui em Alves Machado, está situado na Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, aqui, Alves Machado, tá bom? Terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, culto de mensagem, estamos ouvindo hoje, a voz do sétimo anjo. Aos domingos, culto público, pregação, oração pelos enfermos. E quarta-feira também tem um horário especial aqui, live aqui do escritório, tá bom? Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos, mas pense nisso, estamos às portas de um grande acontecimento. E o diabo quer nos segurar aqui, mas não deixe acontecer isso não. Esteja nas mãos de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, muito obrigado. No nome de Jesus Cristo, vamos fechando mais uma faixa musical para a glória de Deus. Boa noite a todos. Amém. Grandes acontecimentos na terra acontecendo, catástrofes inexplicáveis, tudo isso estamos vendo. Terremotos e maremotos, vulcões em erupção, a terra está morrendo, um problema sem solução. Vamos embora daqui, amém, amém. Vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando, não quero ficar aqui. Vamos embora daqui.
Vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando. Não quero ficar aqui. Lugar perto. Deus abençoe também o irmão Sebastião Mendes, que está na sintonia conosco, tá bom? Deus recompensa e abençoa em nome de Jesus Cristo. Secando, o homem não sabe o que faz. Animais se migrando a terra, sem saber de onde ir. Tudo desaparecendo. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando. Não quero ficar aqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando. Não quero ficar aqui. Tornados virando o mundo, o poder destruidor, tempestades varrendo e morte, o poder devastador. Não tem mais lugar seguro. No mundo não existe não, só em Cristo a segurança, paz, vida e perdão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando. Não quero ficar aqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando. Não quero ficar aqui. Tornados virando o mundo, com poder destruidor, tempestades varrendo e morte, com poder devastador. Não tem mais lugar seguro. No mundo não existe não, só em Cristo a segurança, paz, vida e perdão. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando. Não quero ficar aqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando. Não quero ficar aqui. Amém. Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. E até a próxima. Deus assim nos permitir. Amém, amém.